Para proferir a palestra com o tema Financiamento das Infraestruturas de Transportes em Santa Catarina, convidamos a mestranda Janete Eli. Janete é graduada em Ciências Econômicas e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com experiência profissional em gestão pública, assessoria parlamentar e coordenação administrativa de projeto de pesquisa. Com a palavra, para proferir sua palestra, Janete Eli. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas, né? Então, o meu trabalho ele aponta, né? E tem como objetivo principal mostrar para vocês. Foi discutido aqui a questão do né, toda a parte de infraestrutura, né, e essa questão do desenvolvimento no Estado. E o meu trabalho ele foca na questão do financiamento das infraestruturas de transporte, então, em Santa Catarina, ou seja, né, quem financia, né, como são propiciadas essas infraestruturas de transporte. Então, o objetivo da pesquisa é identificar e analisar os aportes financeiros efetuados pelo poder público nas infraestruturas de transporte em Santa Catarina. Então, a pesquisa, né, ela contém o quantitativo financeiro, ou seja, quanto foi aplicado tanto pelo governo federal quanto pelo governo do Estado nas infraestruturas de transporte, em todos os modais, né? A apresentação das infraestruturas existentes, ou seja, apresentar um mapa para vocês. O professor Márcio já apresentou basicamente o mapa, mas reapresentar para vocês o mapa dessas infraestruturas, né, apresentar algumas principais dificuldades e entraves na execução nas obras e as considerações finais. Reforçar que o recorte temporal, então, da pesquisa ele é de 94 a 2014, ou seja, é uma pesquisa, né, que aborda esses 20 anos, então. Levantar alguns aspectos, né, do desenvolvimento nacional que influenciam as políticas de Santa Catarina é extremamente importante, né, para a gente poder entender os momentos que se dão, as fases de expansão ou não das infraestruturas, né, levando em consideração o quê? Que o transporte ele está inserido em todo o processo de produção, ou seja, a montante e a jusante do processo produtivo, né, tanto na questão então de produção, na distribuição, na troca, no consumo, e para efetivar, né, esse processo, então a gente precisa das vias e dos meios, ou seja, né, dos fixos e dos fluxos. Então, os principais aspectos então que influenciaram a constituição dos fixos, que é o que eu vou trabalhar aqui, que são as infraestruturas, né? Então, os principais aspectos, então, décadas de 80 a 90, o professor Márcio também, não vou me estender aqui, ele abordou na palestra inicial dele, né, os principais momentos que a gente né, as principais características desse momento, mas a principal delas é a implantação de políticas neoliberais, né, que são caracterizadas pela questão do Estado mínimo, ou seja, né, da pouca influência e do pouco investimento, né, do Estado em infraestruturas, né? Não só em infraestruturas, mas o pouco investimento do Estado. No início dos anos 2000, nós tivemos, então, políticas de incentivo ao consumo, né? Também ampliada a isso, o próprio professor Nelson, né, abordou que também foi um momento que a gente teve expansão, né, do comércio internacional e das relações internacionais. Então, isso também influenciou consideravelmente a questão não só dos investimentos, mas da necessidade, né, do aporte desses recursos, né? E o período de 2007 e 2008, onde a gente teve uma crise do sistema capitalista, ou seja, que eu abordo como a crise da financiarização, né? Então, que teve auge nesse período, onde também a gente teve diminuição dos investimentos, tanto a nível mundial, né, mas também com recuo dos recursos, dos investimentos em Santa Catarina. Então, aqui eu trago esse mapa, esse gráfico, que trata da evolução dos investimentos realizados, então, no período de 94 a 2014, em milhões de reais, então, aqui em Santa Catarina. A linha azul,
né, ela trata dos investimentos estaduais, né, e a linha vermelha ela trata dos investimentos federais. Importante ressaltar o que aqui, que é o investimento geral, né? Depois eu vou nos gráficos seguintes, nos seguintes, eu vou apresentar para vocês quanto que é investido em cada modal, né? Então, no modal aeroviário, no rodoviário, né? Isso foi dividido. Então, aqui são os investimentos globais, né? em infraestrutura de transportes. Então, importante ressaltar que, a nível estadual, nós temos 2 picos de investimento, um em 96 e o outro aqui em 2009, né, que eles são frutos, e Santa Catarina financia suas infraestruturas assim, o governo do Estado, através de financiamentos externos, que é através de financiamentos do BID. Né? Então, esses financiamentos, né, quando é fechado o financiamento no ano anterior, ou seja, logo em seguida, né, quando é fechado o contrato, logo em seguida o recurso entra e aí as obras elas se expandem através de um planejamento, né, interno que existe na própria Secretaria de Infraestrutura e de Infra. Né? Então, esses 2 momentos aqui eles são referentes a isso. Já em 2014, quando os dois eles praticamente se equiparam, se igualam em termos de investimento, aqui nós temos em 2011, 2012, os financiamentos, o Pacto por Santa Catarina, né, em 2012, que são 2 financiamentos do Banco do Brasil, né, que é um volume bastante elevado de investimentos, em torno de 4 milhões de reais, só nas obras de infraestrutura do governo do Estado. Né? Então, são 2 financiamentos internos, mesmo que parte do recurso do Banco do Brasil ele seja também de financiamento externo, ou seja, parte do recurso ele vem de um parceiro do Banco do Brasil do exterior, né? Mas então são financiamentos aqui que vão que alavancam então esses picos de investimento aqui no governo do Estado. Né? A nível federal, vocês veem que nós não temos os investimentos eles são baixos em alguns momentos, e ele tem esses picos aqui. Tem um pico em 1997 e 1998, depois 2007 e 2008, aí nós temos uma crise em 2000, isso aqui já é reflexo da crise financeira, né, 2009 e 2010, aí depois retoma com, né, aqui já é ainda em 2007 já são investimentos do PAC, né, que o próprio professor Nelson abordou também, né? Então já são investimentos do PAC 2007, mas substancialmente aqui em 2010, né, e equiparando então em 2014 esses investimentos, né? Os investimentos do PAC também são praticamente subsidiados, né, pelo próprio BNDES, né? Opa. Então, os investimentos públicos, então, em termos de números, né, aqui de 94 a 99, então, onde nós temos então esse momento de políticas neoliberais, um período de políticas de Estado mínimo e projeção de investimentos da iniciativa privada, vocês veem que o valor é em torno de 1.290, né, 1.290.000. Aqui o federal em torno de 689, né, mil reais, aqui milhões de reais, aqui é bi, né? Aqui estadual 1.275 bilhões, né? Nesse período de 2000 a 2006. Então, que nós temos a principal característica aqui levantada é a implantação da lei de responsabilidade fiscal, né, onde você também precisa ter um equilíbrio maior, né, marcado por um equilíbrio maior, né, fiscal e de responsabilidade tributária, tanto do governo federal quanto, né, do governo do Estado. Então, você vê que os investimentos, eles, por mais que tenham passado praticamente, né, uma década aqui, os valores eles não alteram significativamente.
Então, de 2007 a 2014, que é justamente no momento em que é lançado o Programa de Aceleração do Crescimento, que é o PAC, e o Pacto por Santa Catarina, é um período, então, marcado pela retomada de planejamento e execução de grandes obras nacionais e regionais. E os valores, a nível estadual, eles praticamente dobram, né? E aqui já entrando parte desses recursos, né, financiados do Banco do Brasil, né? E aqui a nível federal, né, ele praticamente quadruplica, então, né, a gente percebendo então um valor, né, valores expressivos de investimento então do governo federal, né, em infraestrutura de transporte em Santa Catarina. Então, os investimentos de 94 a 1999 no mapa, então, né? Então, aqui, anualmente, né, os valores. Não vou detalhar aqui para não tomar muito tempo, mas vocês veem que quando tem o pico aqui lá no gráfico, é justamente o momento onde entra, né, o recurso, o financiamento do BID. Né? E aí tem uma projeção de investimento, e aí tem uma tendência, né, de investimento. Agora, o que eu queria ressaltar aqui é onde são investidos. Né? Então, você vê que tanto o governo federal quanto o governo estadual, que é investido é substancialmente no modal rodoviário. Né? Então, praticamente, né, 90% dos valores, 95% dos valores, eles são feitos no modal rodoviário. Né? Em 2000 a 2006, né, nós temos, então, também essa característica, né, do governo do Estado, também um crescimento praticamente ascendente, né, na questão de investimentos, não tem nenhum grande pico a nível estadual. Né, e em 2006, antes mesmo do lançamento do PAC, a gente já via, então, um aumento dos investimentos aqui em 2005, 2006, né, dos investimentos em infraestrutura de transporte pelo governo federal. Né, e depois vai aumentar substancialmente em 2007, 2008, já com os aportes. Né. Aí, mas vocês veem que também, quando a gente vê a questão dos modais, né, não modifica, ou seja, continua substancialmente os valores sendo, né, aportados em transporte rodoviário, né, no modal rodoviário. 2007 a 2014, então, 2007 a 2014, né, vocês veem que os valores aqui, a nível estadual, então, ele continua, não tem nenhum grande pico, a não ser 2014, quando já entram os recursos do pacto. Né, 2013, 2014, já entram os recursos do pacto, tem que ter um valor mais perene. Né? Enquanto que, a nível federal, os valores eles continuam, né, sendo majorados aqui, né, ou seja, uma crescente de valores, sendo uma diminuição apenas em 2009, que é essa questão fruto da própria crise financeira internacional. Né, e 2012, os reflexos, quando os reflexos eles são mais intensificados. Né, e 2013, 2014, então, retoma. Né. Novamente, né, quando a gente trata da questão de modais, a gente vê que o modal ferroviário, né, praticamente nada. Né, a nível estadual, né, não tem investimentos. A nível federal, basicamente, esses investimentos são ou na questão, aqui nesse caso não é na questão de projetos, mas na questão principalmente dos anéis ferroviários ali na região norte do estado. Né. Então, continua com majoritariamente os valores sendo aportados no transporte rodoviário. Então, esse daqui é o mapa, o professor Márcio já apresentou, queria detalhar um pouco mais com vocês essa questão, então, das infraestruturas de transporte do estado de Santa Catarina. Né?
por mais que o período da pesquisa tenha sido esses 20 anos, né, a gente sabe que essas infraestruturas não se constituíram nesses 20 anos, mas ela é fruto de um processo, né, histórico, econômico do Estado. Né? Então, eu não vou me deter muito na questão dos portos, que o professor Nelson já detalhou bem a questão dos portos, só ressaltar que nós temos 6 portos, um deles é pesqueiro, que não tem, então, é o de Porto de Laguna, né, não tem uma movimentação muito grande, né, os principais portos mesmo foram aqueles que o professor Nelson já abordou aqui. Né? Então, nós temos dois nessa região, mas dois que é, no caso de Imbituba, o de Laguna, o de Navegantes e de Itajaí, o de São Francisco e o de Itapoá, então, concentrados nessas regiões. Né? Ferrovia, eu também não vou me deter, porque a Alessandra ela acabou... né, também trabalhou bastante, né, essa questão das ferrovias, então não vou me detalhar. Na questão dos portos, eu gostaria de ressaltar, o Diogo também trabalhou a questão dos aeroportos de Santa Catarina. Eu coloquei aqui os aeroportos públicos, né, ele na apresentação dele, ele colocou todos os aeroportos do Estado, inclusive os privados. Né. Eu coloquei apenas os públicos, os que estão escuros aqui são os que têm voos regulares, sendo que, como o mapa ele é de 2014, 2015, né? Agora, 2016, nós tivemos a operação de Lages. Né? Então, agora nós temos também voo regular em Lages. Então, nós temos o aeroporto de Chapecó, com voo regular, o aeroporto de Lages, de Forquilinha e de Jaguaruna. O de Forquilinha está um debate, né, na questão de não ter mais agora voo regular para concentrar no aeroporto, porque vocês veem que são 2 aeroportos, né, muito próximos, então, para o Estado não justifica administrar 2 aeroportos, né, desse porte num raio tão pequeno. Né? Então, provavelmente, deva concentrar os grandes voos em um aeroporto apenas. Né? Aí nós temos o Aeroporto Internacional de Florianópolis, de Navegantes e de Joinville. Então, vocês veem que, quando a gente fala de questão aeroportuária, nós, inclusive, discutimos, e eu faço parte também da assessoria, que trabalho na Assembleia Legislativa, e a gente discute a questão da necessidade do plano aeroportuário no Estado, né? Do aeroviário, na verdade. Né? Então, do plano aeroviário. Ou seja, a gente tem debatido muito isso da necessidade, inclusive, de trabalhar esses vazios, né? Porque vocês veem que, por mais que a gente tenha o aeroporto de Lages em operação aqui, mas nós temos todo esse vazio aqui, que ele não... Né, por mais que tenha demanda, que tenha bastante movimentação, né, mas nós... Né, então, a necessidade de um plano para discutir isso, se há ou não há a necessidade de investimento em um aeroporto no que no mapa parece um vazio, mas aí a gente teria que discutir, né, melhor na elaboração desse plano. Né? Então, na questão dos recintos alfandegados, que também fazem parte, então, das infraestruturas aeroportuárias, nós temos, né, 4 recintos alfandegados no Estado, né, e 2 em possibilidade. Né? Então, nós temos aqui de Dionísio Cerqueira, onde funciona a aduana. Né? Nós temos um em Itajaí, um em Joinville, 2 em Itajaí, né, Itajaí Navegantes, né, são os que estão em funcionamento. E tem uma projeção, então, de um em Joinville e outro em Criciúma, mas ainda não... tem as estruturas montadas, mas ainda não em funcionamento. Além disso, nós ainda possuímos gasodutos, eles não aparecem aqui no mapa, mas os gasodutos eles começam a ser construídos em Santa Catarina a partir dos anos 2000, com a construção do gasoduto Brasil-Bolívia, e aí ele atinge hoje toda a fachada litorânea aqui, né, com projeção de expansão já, né, para o Planalto Serrano e para o Planalto Norte, né, cobrindo então toda a fachada atlântica. Né. Em torno de 45 municípios hoje, um pouco mais, né, hoje já subiu um pouco, 45 a mais já são atendidos então pelos gasodutos. Né. Vamos então à questão das rodovias. Né.
as rodovias com pavimentação asfáltica em Santa Catarina, né, nós temos importantes trechos, né, foram ressaltados também já pelo professor Márcio na palestra dele, né, mas gostaria de ressaltar que nós temos em Santa Catarina, então, essas linhas mais escuras aqui, elas são as rodovias federais, nós temos em torno de 3.600 quilômetros de rodovias federais pavimentadas em Santa Catarina. Nós temos essas rodovias, essas linhas mais claras, são as rodovias estaduais, as pavimentadas também, em torno de 8.500 quilômetros, né? E nós temos ainda em torno de 98 mil quilômetros de pavimentação asfálticas de rodovias municipais, né? Culminando, então, em torno de 110 mil quilômetros de pavimentação asfáltica em Santa Catarina, né? É considerado a maior cobertura de pavimentação asfáltica proporcional do Brasil, né? Então, todos os municípios de Santa Catarina, todos eles, os 297 municípios, eles pelo menos têm um acesso pavimentado, né? E aí agora a gente entra assim, bom, eles são pavimentados, mas e aí, né? Isso significa que eles possuem fluxos regulares, que eles estejam em ótimas condições, né? Que eles estejam integrados, né? Então esse é um dos gargalos e das dificuldades que a gente tem, né? Então eu trabalho aqui na Assembleia, ou seja, cotidianamente a gente vê, né, falas de deputados ou mesmo né, a gente vê muitas demandas nessa questão de rodovias. Vocês viram que por mais que o maior investimento do Estado seja nas rodovias, né, mas ainda é a grande demanda por conta das, né, várias questões, fluxo, né? A rodovia às vezes é projetada por um fluxo, por um determinado fluxo, o fluxo aumenta, né? E aí a rodovia deteriora com mais intensidade, né? Tem outras N situações, né, que podem ser abordadas nessa questão. Então, algumas das dificuldades e entraves, né, e as superações para a gente poder avançar rumo a um desenvolvimento mais equitativo do Estado, né? Então, fomenta o setor de transporte, né? A defesa, então, de que uma presença maior do Estado como agente planejador, fomentador e indutor dos investimentos. E eu trago esse dado aqui do BNDES, né, numa saída de campo feita no BNDES mesmo, com entrevistas realizadas lá, e as pessoas que foram entrevistadas, os técnicos, eles argumentam de que quanto mais há investimento do setor público nas infraestruturas, mais há aumento na demanda do setor privado, né? Aquilo que o professor Márcio também colocou na palestra dele, né? E os dados aqui eles mostram isso. Então você vê que de 94 a 99, que é esse período aqui, né, que o governo do estado, o governo estadual, ele fez esses investimentos. Os investimentos, no caso, o financiamento do BNDES para projetos privados em Santa Catarina tiveram esse montante aqui, ó, e é 666 milhões de reais, né? Aqui em 2000 a 2006, 317 milhões. E em 2007 a 2014 foram 7 bilhões de reais, né, quando teve um aporte maior da iniciativa do setor público. Então, isso demonstra que quanto mais o setor público investe, o setor privado ele também segue essa mesma linha de investimento, ou seja, há uma confiança maior, né, inclusive nos investimentos, e nesse caso específico aqui é em infraestrutura de transporte em Santa Catarina. Então, outra dificuldade que a gente percebe também é a questão da celeridade das obras. Eu acho que eu pulei um aqui. Não, é isso. A questão da celeridade das obras, ou seja, dotar as infraestruturas públicas, né, que é isso que eu estava falando para vocês antes, ou seja, aqui a gente tem muito problema com as obras de demora ou de projetos e etc. Então,
o que fazer para superar isso, né? Então, dotar as estruturas públicas de técnicos capacitados, bem remunerados e incentivados, além de instituir formas, ou seja, seguros de multa, fiscalização mais eficiente, etc., né? Para a gente poder seguir um pouco, além de outras questões também, aqui a gente precisa resumir um pouco, né? Para dar conta. Então, o que não pode haver, né? O que não pode ocorrer na nossa avaliação? Uma desestruturação das organizações públicas, dos núcleos de inteligência e planejamento governamental. E aí tem um pensador que é o Bará, né, que é Joseph Bará, coloquei uma citação dele aqui, que 2 décadas de políticas econômicas voltadas para o curto prazo acarretaram na degradação do patrimônio construído no passado e não conclusão das expansões previstas, ou seja, aquilo que, né, aconteceu nos anos 2000 na década de 80 e década de 90, né, ele se refere a isso, né? Então, o que a gente não pode ter é justamente voltar a esse passado de desestruturação desses núcleos de planejamento. Então, como considerações finais, né, levantar para vocês, então, né, apresentar para vocês que os investimentos, então, eles são, aqui no estado de Santa Catarina, eles são crescentes, né, apesar da totalidade serem, da maioria, né, da quase totalidade ser investido no modal rodoviário, né, ou seja, 95% do estado e 95% do governo federal. Uma outra consideração, a necessidade, então, de uma política econômica expansiva, ou seja, o aumento de investimentos públicos em relação direta, né, que tem relação direta com os investimentos privados, ou seja, a necessidade, então, de fomento disso, né, e uma atuação forte do Estado, ou seja, a preocupação com projetos de longo prazo, né, que é o caso da ferrovia, que a gente discutiu aqui, né, uma atuação estatal, ela deve ser sistêmica, ou seja, ter uma integração, né, ter uma sinergia e uma integração com os outros órgãos, né, a gente discute isso muito, principalmente com o próprio Miller, que fez parte aqui da abertura, que estava aqui, a gente discute isso muito com ele, da necessidade disso que a gente está aqui fazendo hoje, mas não só isso, como também dotar essas estruturas, né, dotar principalmente as infraestruturas, as estruturas de planejamento, que no caso é a Secretaria de Infraestrutura, né, de técnicos capacitados e que com a utilização de instrumentos tecnológicos, né, para a gente poder dar conta não só da demanda existente, mas também, né, de projetar a demanda futura, né, porque um dos principais problemas que a gente tem é esse, a gente sempre está correndo atrás, né, dos problemas que aparecem no cotidiano sem um planejamento mais a longo prazo. E, por fim, então, possibilitar um maior planejamento da fluidez territorial do Estado de Santa Catarina. Esse é o objetivo, conforme, né, o próprio professor Márcio colocou naquele mapa inicial dele, né, onde comportam ali os principais fluxos econômicos do Estado, para que a gente possa ter um maior índice de igualdade entre as regiões. Tá? Então, é isso. Obrigada.